6 Guild Wars Capítulo 16 Os 5 Generais. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. As reações deles às palavras de Draco não foram exageradas. O desafio não foi um modo escolhido pela maioria por um bom motivo. Um jovem como esse escolher tal método equivalia a pular de uma ponte para pegar um pardal que passava. Garotinho, você tem certeza? Se você morrer, ninguém compensará a sua família. O gordo tentou persuadir Draco com uma expressão de ridículo no rosto. Ele presumiu, pelo traje e corpo de Draco, que ele era um rapaz falido que esperava que sua morte pudesse forçar o cartel a compensar sua família para mantê-los em silêncio. Infelizmente, o cartel não está nem aí para uma família pobre. Provavelmente, eles seguiriam Draco para a vida após a morte se pensassem em denunciar as atividades do cartel. Parece que estou brincando com você? Você vai registrar a partida. Eu preciso procurar alguém competente. Draco respondeu com um tom frio. Chloe fez sinal de positivo para Draco mentalmente. Com pessoas assim no cartel, você tem que ser enérgico e dominante, ou você será pisoteado continuamente. Somente os fortes têm o direito de defender a justiça em tudo. Os fracos estavam destinados a aceitar o abuso neste mundo futurista. O gordo exibiu uma expressão cautelosa. Normalmente, crianças como Draco hesitariam em falar assim com ele devido à sua afiliação ao cartel. Mas esse rapaz até lhe lançou um olhar insensível, como se sua mera existência fosse semelhante à de uma formiga. Sendo um agenciador de apostas, ele era bem versado em hábitos e hábitos comportamentais, sendo facilmente capaz de ler os pensamentos das pessoas através de sua linguagem corporal. No entanto, tudo o que ele conseguia ver em Draco era domínio e superioridade. O que o aterrorizou ainda mais foi que essa disposição era natural, não forçada ou mesmo adquirida recentemente. Era algo que aquele rapaz magrelo possuía há muito tempo. Quem diabos era ele? E ele fez com que Chloe seguisse seus passos também. Não há necessidade, posso preparar você. Sua partida será a próxima, já que as manoplas sempre têm prioridade na arena. Se você conseguir vencer até cada 10ª partida, o multiplicador de seus ganhos dobra linearmente. Com uma gargalhada, o apostador organizou a luta de Draco antes de sair para registrá-la com o locutor e os lutadores. Como Draco já conhecia os procedimentos, ele caminhou até a área de espera dos combatentes com Chloe a reboque. Quando eles chegaram, os bancos estavam cheios de homens ou mulheres que olhavam para Draco com interesse, desdém ou intenção de matar. Draco ignorou tudo isso e caminhou até um lugar próximo às bordas da frente, onde estavam 2 homens sentados. Antes que eles pudessem entrar em uma conversa desnecessária onde ele seria desprezado e intimidado, Draco chutou os 2. Ele pegou eles e todos os outros de surpresa devido à sua rapidez e os 2 companheiros foram surpreendidos antes mesmo que pudessem protestar. Draco se aproximou e aleijou ambos os braços e pernas antes de acenar para Chloe, trêmula, se sentar com ele. Todos olharam para esse rapaz brutal que imediatamente estabeleceu sua disposição para com tudo e todos aqui. A maioria dos olhares dirigidos a ele mudaram de desdém para cautela e alguns sentiram medo total. Ele era tão magro, mas bateu com muita força. Os 2 que ele chutou tinham o dobro de sua massa corporal, mas ele foi capaz de derrubá-los com um único chute ao qual eles nem conseguiram responder. Uma mulher perto de trás, que usava um longo vestido vermelho que revelava pernas sensuais e uma abertura hipnotizante nas coxas, cantarolou internamente quando olhou para Draco, interesse se formando em seus olhos. Um sujeito corpulento com uma longa cicatriz no olho direito coberta por um tapa-olhos simplesmente zombou das travessuras de Draco antes de desviar o olhar. Esses 2 foram os únicos que chamaram a atenção de Draco na multidão. Ele os conhecia de sua vida passada porque eles eram seus braços direitos em escape, Hina e Bond. Os 2 eram apenas lutadores de arena nesta vida, mas Draco iria promovê-los depois de descobrir que Hina era uma excelente maga e Boyd era um berserker de ponta. Ainda assim, ele sabia com certeza que ninguém era páreo para ele em toda a arena. Ele até tinha maneiras de evitar tiros, daí sua negligência com as ameaças de Chloe. Isso era comum aos especialistas de sua vida futura, daí a razão pela qual o assassino de Draco não usou um atirador ou arma para matá-lo. Logo, outra partida chegou ao fim, embora sangrenta, e a torcida enlouqueceu. Felizmente, este foi limitado a 2 homens. Então nenhum evento desnecessário ocorreu. Em pouco tempo,
O locutor anunciou a luta de Draco e a multidão ficou entusiasmada quando soube que era um desafio. Quem seria estúpido o suficiente para iniciar o modo desafio? Hina murmurou com choque em suas feições. Outro idiota aqui para morrer. Boyd zombou quando ouviu o anúncio. Draco se levantou e entrou na arena, para a surpresa dos lutadores sentados no banco. Quando viram que entrou no ringue, seus olhos se estreitaram e sentiram uma pressão invisível envolvê-los. Até as expressões levemente desdenhosas de Boyd e Hina desapareceram e foram substituídas pela solenidade. Todos os lutadores nas arquibancadas tinham um leve medo de Draco, porque era óbvio que esse rapaz era um especialista em seu nível de controle quando derrotou outros dois com um só golpe. Não havia dúvida de que ele poderia lutar algumas partidas e vencer, mas se ele viveria para ver o fim do desafio estava em aberto. Na arena não havia nada como desistir ou desistir. Ou você acha que a mulher de antes teria se permitido ser agredida? Uma vez dentro, você nocauteia seu oponente se estiver se sentindo misericordioso ou mata. Ou isso você será nocauteado ou se matará. Para vencer um desafio, Draco precisava essencialmente derrotar literalmente todos os lutadores na arena agora. Este foi um feito que muitos acreditavam ser impossível. Para a primeira partida, temos esse rapaz, Draco, enfrentando Garin, o malvado. O locutor gritou com um pouco de sarcasmo em seu tom. A multidão ficou animada quando o adversário de Draco entrou no ringue. Foi essencialmente o mesmo sujeito que destruiu a mulher antes. Ele entrou com grande alarde e um sorriso desdenhoso no rosto. Naturalmente, ao entrar no ringue, ele começou a falar merda. Rapaz. Por que você não faz isso? Quebre seus braços e pernas e se castre, eu não terei que antes que ele pudesse terminar. Draco já havia saltado para atacá-lo. Ele não tinha paciência para falar mal quando estava trabalhando. Cada segundo foi valioso até que ele construísse uma base sólida nesta vida. Garin ficou surpreso, mas revelou um sorriso de escárnio. Pirralho, eu te dei uma chance. Não me culpe por ser desagradável. O sujeito soltou um grito enquanto abria os braços e avançava em direção ao Draco em alta velocidade. O próprio Draco riu internamente das ações do tolo, deslizando sob sua garra e fazendo seu oponente tropeçar. Garin caiu de cara no chão e agarrou o nariz quebrado de dor, mas rapidamente tentou se levantar. Draco não lhe deu chance quando virou nas costas de Garin e ficou bem no topo de seu centro de gravidade. A multidão engoliu em seco ao perceber que Garin estava acabado. Ele não conseguia nem se desvencilhar da posição em que se encontrava e ele mesmo percebeu isso. Seu rosto ficou sem cor quando ele percebeu que a morte estava bem sobre ele. Aos olhos de Garin, o corpo jovem e magro de Draco se transformou em um monstro com um sorriso largo e dentes afiados. Pepe, por favor. Me poupe, eu te servirei para o resto da vida. Garin implorou quando sua mente começou a quebrar de medo. Porém, Draco nem estava olhando para ele. Seus olhos foram direcionados para uma certa pessoa parada perto de uma das saídas. Era uma mulher com hematomas por todo o corpo e sangue ainda escorrendo entre as pernas. Ela foi ajudada por duas mulheres seminuas que assistiram à partida com medo no rosto. Contudo, a mulher olhou diretamente nos olhos de Draco sem expressão. Mesmo pensando que era isso que estava na superfície, Draco podia ver a tristeza e a raiva no fundo. Draco levantou a perna e pisou na nuca de Garin com força total, matando-o instantaneamente, enquanto mantinha contato visual com a lutadora. A multidão ficou em silêncio devido à morte repentina de Draco. Todos pensaram que Draco pouparia Garin, já que ele tinha alguma influência no cartel como lutador e membro. A lutadora acenou com a cabeça em direção a Draco e saiu de cena. Ela gravou as feições de Draco em sua mente antes de partir, para nunca mais esquecê-lo. Draco não a veria novamente até um de seus momentos mais desesperadores. Quem é o próximo? Draco desviou o olhar assim que a mulher saiu do prédio, satisfeito com o que ele fez. Ele não fez isso por simpatia ou qualquer sentimento heróico, mas pela simples crença em uma boa ação merecia outra. Quem diria, ela poderia ajudá-lo no futuro graças a isso. As palavras arrogantes de Draco fizeram a multidão entrar em alvoroço enquanto a excitação enchia o local. Isso foi demais. Como esse sujeito magrelo poderia competir contra um peso pesado como Garin? E até mesmo matá-lo de uma só vez? Isso foi muito exagerado. Os lutadores na área de espera sentiram o coração gelar. Eles temiam enfrentar esse sujeito em uma luta cara a cara. A maioria deles não conseguia nem preencher os espaços entre os dentes de Garin.
Muito menos o monstro que o matou facilmente. O apostador sentiu uma dor de cabeça. Porque essa farsa teve que ocorrer durante seu turno. Agora ele teria que encontrar uma maneira de fazer as pessoas lutarem e matarem esse rapaz. Mas será que conseguiriam? A maioria dos lutadores deste ramo específico do cartel podem nem ser páreo para ele não encontrar um. É isso. O gordo bateu com a palma da mão quando teve uma ideia. Se ele não conseguisse alguém para derrotá-lo cara a cara, ele poderia atacar Draco com inimigos até que ele caísse. Mas é claro que ele não poderia simplesmente arranjar algo assim do nada. Deixando de lado a natureza do desafio, ele não achava que conseguiria fazer com que os lutadores concordassem com isso sem a devida compensação. O apostador foi até a cabine do locutor e pegou o microfone dele. Rapaz, eu tenho que admitir, você tem algumas habilidades malucas. Nenhum dos lutadores aqui é páreo para você, então colocá-los contra você é uma perda de tempo para todos nós. Draco concordou com o gordo. Isso foi uma perda de tempo. Então por que não fazemos isso? Você lutará contra 5 dos nossos melhores lutadores ao mesmo tempo. Claro, não vou deixar você fazer isso de graça. Se você vencer, seu pagamento será 10 vezes maior do que se você tivesse venceu ao derrotar todos os lutadores deste ramo. A multidão fica tão chocada quanto poderia estar. Isso foi enlouquecedor. O pagamento para completar o desafio já era extravagante, mas 10 vezes mais. Draco se tornaria alguém que eles só poderiam ver em seus sonhos. O Boque então se virou para os que estavam na sala de espera. É claro que o lutador que conseguir derrotar esse sujeito será bem pago. Aqueles que antes estavam hesitantes sentiram uma centelha de bravura devido à ganância. Se eles pudessem derrotar esse sujeito, eles ficariam presos por um longo tempo. Claro, eles não achavam que tinham esperança de matá-lo, mas derrotá-lo era um jogo totalmente diferente. Imediatamente, alguns deles se levantaram para enfrentar Draco, mas ele os ignorou. Eles eram motivados apenas pela ganância e nem valiam seu tempo. Draco apontou para 5 pessoas, incluindo o Boi de Rina. Esses 5 podem fazer com que eu me esforce. Qualquer outra combinação e você nunca terá uma chance. Suas palavras fizeram com que aqueles que queriam lutar contra ele sentissem raiva, mas não ousaram demonstrar isso. Draco estava afirmando diretamente que eles não eram nada além de bucha de canhão para ele. O que era verdade? Os 5 que ele escolheu, assim como os gordurosos, sentiram seus corações gelarem. Eles eram indiscutivelmente os melhores lutadores do grupo e até esconderam suas façanhas para se esconderem. Eles só lutaram em partidas que o cartel precisava vencer a todo custo. No entanto, esse sujeito foi capaz de apontá-los com muita facilidade. Isso mostrou que ele tinha sentidos quase desumanos e uma percepção especialmente aguçada. Os 5 que Draco escolheu entraram no ringue e o cercaram com cautela nos olhos. Suas habilidades e experiências superiores lhes disseram que essa luta não seria um passeio no parque. Se quisessem vencer, teriam que se esforçar 100% e mais um. Draco sorriu ameaçadoramente enquanto saltava em direção a um dos lutadores, um sujeito chamado Cobra. Ele era um sujeito magro, ainda mais magro que Draco, e tinha uma postura estranha que combinava com seu nome. Draco também conhecia Cobra, sendo ele o melhor assassino de Eluscap devido aos seus movimentos absurdos e imprevisíveis. Cobra ficou tenso devido ao ataque repentino de Draco, mas não recuou. Seu orgulho como especialista não o permitiria. Sim, ele reconhecia Draco como uma parede quase intransponível, mas ainda assim rasparia as palmas das mãos e os joelhos para escalá-la. Essa era a mentalidade de um especialista, alguém que subia cada vez mais alto até atingir o telhado. Foi assim que ele conseguiu se tornar um dos 30 melhores jogadores do Boundless no passado. Cobra moveu-se agilmente, balançando no local como uma cobra avançando. Cada passo seu foi dado enquanto balançava dessa maneira, dando aos espectadores uma sensação assustadora e misteriosa. Parecia que seria difícil dizer onde ele atacaria. Ele está indo para a direita? Ou para a esquerda? Draco esticou a perna esquerda em um chute circular, mirando no joelho esquerdo de Cobra. Cobra entrou em pânico e amaldiçoou em seu coração quando viu o movimento de Draco. O movimento de Cobra não foi uma técnica aprendida, mas sim uma estranha ocorrência natural devido a um desalinhamento dos ligamentos de joelho. Como tal,
Atacar aquele local limitaria severamente seus movimentos, pois ele precisava se concentrar nele para defender sua fonte de capacidade de combate. Era o equivalente a alguém ser rápido o suficiente para atacar o braço da espada de Draco. Ele teria que retrair seu ataque para defender este ponto, já que uma lesão prejudicaria sua capacidade de combate para a luta. Ainda assim, no final das contas, Cobra era um especialista. Ele mergulhou para a direita de Draco, onde suas costas estariam abertas ao ataque. Aqui ficou óbvio que Cobra era o tipo de pessoa que acreditava que um ataque forte era a melhor defesa. Draco elogiou Cobra mentalmente. Ele encontrou Cobra tarde demais em sua vida passada e só conseguiu levar o sujeito aos 30 e poucos anos. Se ele pudesse controlá-lo tão cedo nesta vida e no crescimento do Bondless, ele poderia colocá-lo entre os 5 primeiros. O mesmo aconteceu com cada um dos lutadores dispostos diante dele. Além de Cobra, havia Kiran, que era um sujeito alto e esguio, com um grande pomo de Adão, e Runo, que era um sujeito de pele caramelo, com bigode e barba grossos, além de músculos grandes. Kiran era um monge incomparável e Uno era o melhor paladino de Escape. Rina, a rainha maga. Boed, o berserker louco. Cobra, o réptil assassino. Kiran, o monge das trevas. Uno, o paladino sem Deus. Os 5 futuros generais de Escape enfrentam seu próprio líder reencarnado. Guild Wars capítulo 17. O poder do controle e o ataque de Cobra o levou ao ponto de apoio de Draco, suas costas. Parecia que o lutador tinha Draco em suas mãos, mas isso não poderia ser mais falso. Com um sorriso de escárnio, Draco virou seu torso para a esquerda, cancelando seu chute circular de repente e ao mesmo tempo. Estranhamente, o caminho que seu corpo tomou foi exatamente na trajetória do ataque do Cobra, o que para quem estava na multidão parecia uma escolha tola. No entanto, Uno de repente avançou a toda a velocidade, com uma expressão desesperada no rosto. Rina, Boyd e Kiran também avançaram com expressões preocupadas, confundindo todos que olhavam. É evidente que o jovem se colocou no caminho do ataque. Porque eles estavam agindo como se ele tivesse uma arma apontada para a cabeça do Cobra. Na verdade, o próprio Cobra tinha uma expressão pálida e seus olhos estavam cheios de um medo sem fim. A simples razão era que no mundo futurista em que Draco vivia, as artes marciais e o combate evoluíram muito devido à presença de melhoradores genéticos e biológicos como os Nusmotis, bem como outros tratamentos disponíveis. Na verdade, mesmo no mundo antigo, os artistas marciais com habilidade excepcional poderiam realizar proezas que deixariam o homem comum perplexo e se perguntando se as lições que ele teve na escola sobre física e biologia eram realmente precisas. Muito menos nesta época os seres humanos seriam realmente precisos. Limitador foi quebrado devido à ciência e tecnologia. Eventualmente, ocorreu um certo desenvolvimento no campo chinês das artes marciais chamado controle. O controle era semelhante à ideia de domínios do passado, de que uma pessoa com habilidade e consciência suficientes poderia criar uma espécie de esfera de controle na qual tudo dentro estava sob sua alçada. No entanto, o controle era mais complexo. O controle não incluía apenas o que estava ao seu redor, mas o seu próprio corpo. Os domínios procuraram criar um vazio de perfeição, mas o controle visava tanto um vazio de perfeição quanto um corpo de divindade. Imagine uma pessoa na vida real sendo capaz de controlar 2 músculos com usos conflitantes ao mesmo tempo. Como se uma pessoa fosse capaz de dar um passo para a esquerda com a perna direita ao mesmo tempo que dá um passo para a direita com a perna esquerda. Em outras palavras, é possível controlar diferentes partes do corpo ao mesmo tempo. Exatamente como a percepção da velha escola dos robôs, mas com flexibilidade desumana. Draco só mostrou o corpo da divindade movendo seu torso para a esquerda enquanto sua perna retraía ao mesmo tempo, mas isso foi o suficiente para alertar esses lutadores experientes de que seu inimigo havia compreendido o conceito de controle. Comparado ao vazio de perfeição, o corpo de divindade era muito mais difícil de obter e aqueles que o possuíam quase sempre podiam usar o vazio de perfeição também. Não era de admirar que ele pudesse surpreender 2 homens corpulentos com tal corpo. Ele poderia facilmente mudar a localização da força aplicável em seu corpo à vontade e até mesmo multiplicá-la, semelhante a como GPUs e QPUs de computador podem fazer overclock. Eles perceberam que todos precisavam enxameá-lo, caso contrário ele seria capaz de derrubá-los um por um com facilidade, como pode ser visto na forma como Cobra caiu em sua armadilha.
Embora Draco fosse forte na vida real, ele não era tão dominador quanto em Boundless. Contra o ataque desesperado dos 4 lutadores, ele teve que retirar o ataque e se defender. Hina se concentrou em chutes certeiros, mostrando sua forma acrobática impecável, bem como sua tanga distraidora e praticamente inexistente. Boi deu socos poderosos que realmente criaram um vento forte apenas com seu movimento. Kira fez ataques afiados com as palmas das mãos que usaram toda a força de seu corpo. Sua postura era de um lutador maduro, com uma mão cruzada atrás das costas enquanto avançava rapidamente. Uno deu golpes amplos, aparentemente visando um clipe, um varal ou uma luta agarrada. Cobra fazia movimentos com os dedos que sempre visavam pontos debilitantes, especialmente pontos de acupuntura cruciais do corpo. Um golpe seria suficiente para paralisar um inimigo. Draco teve que lidar com esses ataques frenéticos em seu corpo atual. Isso ocupou toda a sua atenção. Ele teve que dar tudo de si apenas para evitar seus ataques e bloquear aqueles que ele pudesse bloquear enquanto gerenciava o gasto de resistência. O contra-ataque estava fora de questão para ele atualmente, a menos que ele usasse seu vazio de perfeição. Mas usar isso esgotaria ainda mais rápido, mental e fisicamente. Apenas usar o corpo de divindade era como um cachorrinho tentando arrastar um galho de árvore por 1 quilômetro. Ele estava se cansado rapidamente e sabia que precisava acabar com isso rápido. Mas por alguma razão, seu corpo começou a formigar. Este era o prazer do esforço que a maioria dos fisiculturistas buscava. Há sempre uma sensação de alegria misturada com fadiga ao exercitar o corpo durante o treino, principalmente para quem treina pouco. Como o corpo de Draco nesta vida passada nunca poderia pagar uma academia, sua magreza significava falta de músculos e resistência muito baixa. Felizmente, ele estava fazendo biscates ocasionais, bem como alguns abdominais e flexões por dia, a fim de manter alguma aparência de boa forma. Então Draco elogiou seu passado por isso. A adrenalina derramou-se em seu corpo, entorpecendo a dor e a exaustão, substituindo-as por excitação, concentração e poder. Ele sentiu que poderia lutar por horas, mas sabia que era apenas uma mentira dos hormônios. Cada segundo que ele passasse nesse estado danificaria seus músculos e corpo, até que ele mal conseguisse andar depois. A questão simples era, ele deveria ativar o vazio da perfeição e eliminá-los. Ele estimou que tinha apenas 10 segundos para usar a habilidade sem prejudicar a base de seu corpo e se hospitalizar. Naturalmente, ele precisava sair daqui se quisesse viver. Vencer a luta e desmaiar depois seria a realização do sonho do apostador. Draco nunca mais acordaria daquele sono. Ah, que diabos! Por que estou hesitando? É preciso correr riscos para que as recompensas sejam adquiridas. Provavelmente devido ao seu forte desejo de viver e ter sucesso nesta vida e afastar o ódio de seu passado, Draco vinha constantemente avançando com uma mentalidade de cautela em primeiro lugar, o que era válido na maioria das vezes, mas poderia ser prejudicial quando não era necessário um impulso para a frente. Como agora mesmo. Ah! Draco gritou enquanto um campo intangível de escuridão envolvia o palco, que ninguém podia ver, mas aqueles que estavam presos dentro dele podiam sentir. A multidão que estava na ponta dos assentos por causa da luta quase inacreditável, viu a expressão dos 5 lutadores mudar drasticamente, antes que ocorresse uma sequência de eventos que os chocaria por toda a eternidade. Os olhos de Draco ficaram quase gelados enquanto ele avançava em direção a Uno, cujos braços estavam abertos para agarrar um oponente. Antes que Uno pudesse chorar por sua mãe, Draco deu um simples toque com o dedo na área logo acima do lado esquerdo de seu quadril. Antes que alguém pudesse exclamar, os olhos de Uno embranqueceram de repente quando ele desmaiou e caiu no chão. A multidão engasgou de choque e medo e os 4 lutadores restantes sentiram seus corações gelarem. Draco não lhes deu tempo para se reagruparem. Como se ele estivesse andando no vento ou lançando a habilidade Chumpo, ele de repente apareceu ao lado de Boi e bateu na têmpora esquerda da mesma forma que fez com Uno. Boi também ficou inconsciente imediatamente. Este foi um dos melhores aspectos de possuir o vazio da perfeição. Tudo dentro dele estava sob controle, então parecia que alguém estava se teletransportando pelo local, mas foi uma simples ilusão que fez isso. Draco simplesmente dobrou os raios de luz dentro da esfera para fazer parecer que ele estava em um ponto antes de aparecer em outro. Obviamente, isso teve um grande impacto mental, pois era uma utilização especial da energia cerebral para manipular a luz.
A teoria era semelhante à dos médiuns, mas menos mística e mais científica. Draco desapareceu e reapareceu perto de um cobra chocado, cuja compostura foi destruída quando viu Draco aparecer diante dele. Aos seus olhos, Draco havia se transformado de um jovem em uma fera pré-histórica que procurava devorá-lo. Antes que pudesse escapar, sentiu uma leve batida no peito, perto do pulmão esquerdo. Instantaneamente, a escuridão tomou conta dele enquanto ele desmaiava sem ser capaz de processar mais um pensamento. O próximo alvo de Draco era Kiran, mas ao contrário dos três anteriores, este sujeito estava pronto para ele. Kiran deu um soco para a direita antes de mergulhar para a esquerda. Draco tinha que admitir, Kiran sempre foi seu subordinado mais habilidoso e místico. Na verdade, Draco nunca soube por que Kiran serviu no passado. Ele sempre teve a sensação incômoda de que esse sujeito estava escondendo algo grande e que tinha ainda mais potencial do que o próprio Draco. Draco interrompeu a evasão de Kiran capturando seu punho e puxando-o para dentro. Justamente quando Draco estava prestes a atirar nele, os olhos azuis brilhantes de Kiran ficaram dourados por uma fração de segundo e Draco sentiu uma pressão como nunca sentiu antes em suas vidas. Kiran se soltou do aperto de ferro de Draco e saltou do palco, seus olhos voltando ao normal tão rapidamente que ninguém percebeu. Eu desisto. Sua voz era o mesmo tom monótono e insensível enquanto ele cruzava os braços e assistia a partida como se fosse um espectador. Draco sacudiu sua surpresa, percebendo que ainda estava trabalhando. Ele se virou para Rina para acabar com ela, mas descobriu que a mulher já estava fora do palco e com uma expressão magoada. Eu também desisti. Que piada. Depois de derrubar três deles em menos de alguns segundos, porque ela se colocaria em perigo. Especialmente porque Kiran, que geralmente era o mais misterioso deles, foi derrotado. Talvez haja quem corteje a morte, mas Rina só cortejou a vida. Bem, isso e homens ricos. Draco respirou enquanto desativava seu vazio de perfeição e corpo de divindade. À medida que a adrenalina diminuía, ele podia sentir a dor e a fraqueza começarem a assaltar seu corpo. Felizmente, ele só o utilizou por 6 segundos dos 10 estimados, então ainda tinha gás suficiente em caso de emergência. Neste momento, a multidão estupefata lembrou-se de respirar enquanto entrava em um alvoroço sem igual. Se as paredes não fossem à prova de som, toda a vizinhança estaria afogada em aplausos. Que tipo de show foi esse? Isso foi demais. Eles só veriam tanta beleza em filmes ou em sociedades de combate de classe alta com verdadeiros mestres do controle. Ver uma briga com um usuário de controle tão jovem foi além do que eles esperavam e até pagaram. Se eles enfrentassem lutas como essa todas as vezes, a fama da arena do cartel dispararia. Se eles pudessem pensar em tal coisa, então o porquinho Boquia também poderia. Neste momento, ele tinha uma expressão desprezível no rosto enquanto caminhava até Draco. Draco involuntariamente deu um passo para trás devido à intensidade de seu olhar. Na verdade, o apostador parou de ver Draco quando era menino. Aos seus olhos, Draco havia se transformado em uma bolsa de dinheiro ambulante que nunca se esvaziaria. Pirralho, você luta bem. Que tal isso? Eu poderia perder nosso tempo tentando ameaçar você com o poder do cartel, mas nós dois sabemos que isso significa merda para você. Em vez disso, por favor, trabalhe comigo na arena e eu faço o meu melhor para realizar seus desejos, seja por dinheiro, carros ou garotas. Vou ser franco com você e dizer que não tenho uma posição muito elevada no escalão superior no momento, então não posso fazer isso. Qualquer coisa ultrajante. Suas palavras foram ouvidas apenas por Rina e Kiran, que exibiram expressões incomparavelmente chocadas. Não foi por causa do peso da oferta feita a Draco. Em vez disso, foi o ato do apostador tentar recrutar um jovem mestre de controle que tivesse compreendido tanto o vazio da perfeição quanto o corpo da divindade. Era o mesmo que um sapo desejando a carne de um cisne. Havia entidades e indivíduos muito maiores e mais poderosos que sacrificariam suas próprias filhas, ou filhos, se Draco os preferisse, apenas para recrutar esse jovem. Isso sem contar as promessas que lhe fariam. Para alguém como Draco, qualquer poder que o tomasse o tornaria acima de todos, mas abaixo de apenas um. Isso significava que ele possuiria um poder supremo que estava apenas abaixo do chefe ou antigo ancestral da organização. No entanto, esse louco queria dar-lhe o quê? Dinheiro. Ele poderia ganhar mais apenas dando mensalidades do que ganharia lutando aqui. Carros.
Um mestre do controle não precisava de veículos para se movimentar neste mundo. Garotas. Caramba, se ele quisesse, a própria Rina se despiria apenas para ficar do lado dele. Draco teve sucesso caminhando. Era difícil encontrar um jovem mestre do controle que já não estivesse noivo desde o nascimento ou ligado a uma determinada força. O futuro de Draco era inestimável e qualquer um que saltasse no trem subiria cada vez mais alto até não conseguir mais ver o chão. Foda-se. Como Draco poderia não saber o que aquele gordo estava pensando? Ele o chutou com uma expressão de desgosto no rosto. Ele preferiria morrer a trabalhar com esse saco de merda. Draco admitiu e reconheceu que ele era um bastardo amoral ou até mesmo malvado, mas pelo menos ele tinha padrões. Draco então caminhou até os três que nocauteou e bateu nas mesmas áreas que tocou para nocauteá-los. Quando acordaram, pareciam ter entrado em um sono incomparavelmente confortável e não queriam se separar dele. Com raiva, Draco colocou três de seus futuros generais de pé com uma expressão de como você pode estar tão despreocupado neste momento. Ele então enfrentou os cinco juntos, Rina com uma expressão faminta, Kiran pensativo, Boidyuno parecendo que prefeririam dormir de novo e Cobra suado de medo. Vocês cinco agora trabalham para mim. Vocês se tornaram meus braços direitos, homem e mulher, em um jogo FIFA chamado Bondless, lançado ontem. Compre os capacetes, bem como o pacote mestre e procure por mim nessas coordenadas em um máximo de 7 horas. Não quero te procurar mais tarde, senão. Draco conhecia esses seus generais ainda mais do que eles próprios. Eles não eram os amigos mais próximos em sua vida passada, afinal tudo o que ele tinha foi colocado em vingança. Mas ele tinha um relacionamento mais próximo com esses cinco do que com a maioria dos outros. Entendido. Kiran falou por todos eles quando eles começaram a se afastar. Draco apenas olhou para suas costas enquanto repassava a cena de seus olhos mudando de azul água para castanho em milissegundos, concedendo-lhe poder e pressão que Draco nem conseguia imaginar. Ele fez uma nota mental para investigar mais sobre as misteriosas habilidades de Kiran nesta vida. Quando ele estava prestes a intimidar o apostador para que ele pagasse o preço combinado, a expressão de Draco mudou de arrogância para medo quando ele ouviu uma voz próxima. Oia, oia. Que garotinho fofo. A irmã mais velha que adoraria comer você, T.I. Guild Wars capítulo 18. Cidade carioca neste mundo. Tudo tinha seu predador natural. Um pequeno peixe temia um tubarão. O servo temia o leão. Draco temia essa mulher. Em sua vida passada, não foi fácil para ele assumir o controle desta organização, mesmo com sua habilidade naquela época. Foi com a ajuda da mulher que se aproximava dele agora que ele finalmente conseguiu ter sucesso. Mas tudo teve um custo. Para ela, era o próprio Draco. O nome dela era Maria e ela era uma espécie de puma. A zona de ataque dela era a idade de Draco e ele marcava todas as caixas dela, bem como aquelas que ela nem sabia que tinha. Naturalmente, ela devorou repetidamente o jovem Draco até ele sentir medo. Agora, a parte estranha é que se Maria entrasse numa sala cheia de bilionários celibatários anunciando que ela aceitaria a fortuna deles apenas por uma rodada de sexo, eles concordariam sem hesitação. Era assim que Maria era sexy. Seu busto era exageradamente alegre para seu tamanho considerável e seu pêssego parecia duas melancias esmagadas. Sua cintura era fina e seus braços eram machos e luminescentes. Ela usava um vestido parecido com o de Chloe, um longo que mal cobria sua calcinha e mostrava uma quantidade considerável de pêssego. Então a questão era, por que Draco parecia desdenhá-la e até sentia medo? A resposta foi bem simples. Draco era um cara malvado e, no que diz respeito aos companheiros malévolos, ele tinha um certo ego e também um complexo de macho alfa, como pode ser visto por seu narcisismo desenfreado. O fato de ele ser o último colocado no relacionamento corroeu seu coração e destruiu sua autoconfiança. Embora ele estivesse penetrando seu corpo, seu domínio e superioridade penetraram em sua vontade de viver. Claro, a Maria desta linha do tempo não tinha ideia de quem era Draco, mas estava claro que ela estava disposta a descobrir. Draco não queria isso a todo custo. Draco fugiu. Oh querido, por que ele fugiu? Maria piscou surpresa, chocada com a fuga repentina de Draco. Mas então, seus lindos e carnudos lábios se curvaram em um sorriso enquanto seus brilhantes olhos verdes brilhavam com interesse. Mas não importa. Ninguém que eu queira devorar pode fugir de mim. Draco voltou para seu apartamento em ruínas enquanto respirava pesadamente.
segurando os joelhos enquanto respirava com dificuldade. Ele agora não conseguia lidar com o gasto de energia para correr da área do quartel até seu apartamento com tanta facilidade. Draco se sentiu incomparavelmente desconfortável naquele momento. Quem era ele? O terceiro especialista mais poderoso em Bondless e um dos homens mais poderosos do mundo. Mesmo que ele ainda não estivesse no auge nesta vida, ele ainda se considerava assim simplesmente porque era isso que ele era, o que ele havia forjado para si mesmo com suas próprias mãos. Ele alcançaria o mesmo pico nesta vida e o superaria. Isso era um fato predestinado. Era apenas uma questão de quando na realidade. Mas aqui estava ele, fugindo de uma mulher que o fazia sentir um terror primitivo. Sentindo-se deprimido e incomparavelmente sufocado, Draco deitou-se na cama e adormeceu instantaneamente. A capacidade de fazer isso foi uma forma de condicionamento mental que ele teve que passar para desbloquear o controle. Afinal, se ele não conseguia controlar sua própria mente, como poderia controlar o ambiente ao seu redor no modo vazio da perfeição? De manhã, Draco acordou quase do mesmo jeito, sem cansaço visível no rosto. Não que ele tivesse um sono perfeito, só que ele não precisava dormir por si só. Já era fato estabelecido que o ato de dormir era uma faceta misteriosa da biologia humana, onde o sono não era absolutamente necessário, mas ainda assim ordenado pela natureza. Draco estava simplesmente obedecendo à natureza para evitar o cansaço da falta de sono, ao invés de descansar, na verdade. Depois de fazer algumas séries de exercícios, Draco tomou banho e comeu macarrão instantâneo. Se Rina pudesse ver Draco assim, ela ficaria pasma ao saber como um mestre do controle viveria tão tristemente. Draco tinha potencial para ser rico e entrar em círculos maiores, mas escolheu viver assim. Na verdade, era o equivalente a ver Lionel Messi ou Usain Bolt vivendo como os zeladores quando tinham potencial para serem estrelas. Qualquer um acharia bizarro. Mas foi precisamente por causa desse estado de espírito que Draco pôde fazer o que fez. Foi por isso que os grandes lutadores permaneceram incapazes de dominar totalmente ou mesmo alcançar o controle, deixando-o para alguns poucos selecionados. Tudo começou a partir de como a mente foi condicionada. Draco colocou o capacete de jogo e se alinhou corretamente, entrando no Bondless. Depois de passar pela mesma animação que viu inúmeras vezes ao longo de 2 vidas, ele finalmente apareceu do lado de fora da prefeitura da cidade de Stagnant Moss. Draco verificou a hora. Ele estimou que levaria cerca de 1 hora para seus generais conseguirem todo o equipamento necessário e entrarem no Bondless. Visto que era assim, Draco tinha algumas coisas para fazer então. Draco caminhou até o portal center da cidade de Stagnant Moss. Ele planejou entrar nas cidades e preparar várias coisas necessárias para a segunda parte de seus planos da fase inicial. Seu alvo era o Cario City. A maioria adoraria se estabelecer na capital, Sturgeon City. Então a escolha de Draco pode parecer estranha do ponto de vista geral. No entanto, Draco sabia coisas que outros não tinham direito de saber. Na verdade, esse conhecimento resultou de sua própria inteligência em uma vida passada. Quando Dacro desbloqueou as cidades, Draco ainda era um Arvei. Ele esteve ao lado de Riveting por acaso, seu nível também chegando a 10, apesar de seu baixo status. Foi então que eles finalmente notaram o talento de combate de Draco. O Draco naquela época havia feito especulações inúteis. Porque uma das principais cidades tinha o mesmo nome do continente. Essa pergunta fez com que muitos olhassem para ele como um simplório. Afinal, não era surpresa que as pessoas nomeassem as coisas de maneira grandiosa, superestimando-se. Inferno, havia pessoas chamando seus filhos de Mercedes e Jewel. Entretanto, Riveting ponderou sobre as palavras de Draco porque ela sabia um pouco mais sobre a situação. O continente deveria ter um órgão governante que governasse todos os reinos e impérios. Tal órgão não permitiria apenas que qualquer cidade se nomeasse com o nome do continente. Foi o mesmo que ouvir que a União Europeia tolerava que a França nomeasse uma das suas cidades mais populares como Europa. Riveting naturalmente não iria apostar tudo nas palavras de algum Arvei aleatório, mas ela decidiu deixar uma filial ser aberta na cidade de Cario. Ela também transferiu Draco para aquele ramo e o promoveu a membro normal. Esse foi o início da ascensão de Draco ao poder. Draco se sacudiu e jogou fora essas memórias. Eram literalmente coisas do passado que não existiam mais e nem jamais ocorreriam. Ele caminhou até a comissão de terras da cidade,
equipando seu título de Battlemaniac. O título concedia um desconto de 3/4 em itens e um desconto de 1/4 em bens imóveis e também em recursos. Neste momento, Draco estava aqui precisamente por causa disso. Ele entrou no prédio e encontrou uma jovem razoavelmente bonita e uniformizada que o guiou até as cabines. "Bom dia, meu senhor. O que podemos fazer por você?" O comissário perguntou com um sorriso agradável. "Gostaria de adquirir 3 terrenos em locais diferentes e de tamanhos diferentes." Draco respondeu enquanto observava o desenho estético da câmara. "Não tem problema, meu senhor. Posso saber os tamanhos e localizações de cada lote para poder fazer um orçamento." Draco esfregou o queixo como se estivesse pensando, quando na verdade já havia decidido o que comprar antes mesmo de começar o Bundles nesta vida. Um terreno de 50 acres no Distrito Nobre, um terreno de 100 acres no Boulevard Central e um terreno de 1000 acres na área das guildas. O comissário atrás do balcão ficou surpreso por um segundo, mas rapidamente escondeu a surpresa. Draco riu internamente, sem realmente culpar o sujeito. Suas ordens eram excepcionalmente pesadas. O terreno no Distrito Nobre chegará a 500 ouro, por ser um terreno nobre no Distrito Nobre reservado. Felizmente, meu senhor é um duque menor, então o custo é descontado em 50%. Bem, ou seja, também daremos um desconto de 25% no total, fazendo um desconto de 75% no preço. Draco concordou com a cabeça. Foi como ele esperava para este. O segundo terreno está localizado no Boulevard Central, que é a principal rua comercial de nossa humilde cidade. Na verdade, o terreno lá não é facilmente vendido a ninguém, mas meu senhor tem reputação suficiente. Aplica-se um desconto de 25%. Isso foi muito mais barato do que Draco esperava. Então, novamente, não é a mesma coisa que ele tentar comprar um terreno para uma loja após 7 anos de jogo em sua antiga vida. Naturalmente, o valor da terra sempre aumenta e quando uma horda de aventureiros imortais entrou em seu mundo, a terra se tornou ainda mais preciosa. Esta foi a vantagem indiscutível de desbloquear as cidades mais cedo. Daqui a um mês, Draco talvez nem consiga pagar, mesmo com desconto. Somente guildas poderosas com raízes profundas podem arcar com os custos. O terreno final está na área das guildas e esse terreno foi pré-locado para a vinda de aventureiros imortais. O custo de 1000 acres de terra é de 50 ouro, mas minha comissão de terras gostaria de presenteá-lo a sua senhoria como um símbolo de amizade, afirmou o comissário com um sorriso amigável. Draco ficou naturalmente atordoado. Que boa guilda, ser capaz de presentear um pedaço de terra tão grande para obter amizade. Draco também ficou surpreso com o fato de seus títulos terem mais do que uma função técnica. Parecia que os NPCs poderiam compreender naturalmente o peso dos diferentes títulos e dar prioridade àqueles com títulos mais raros ou politicamente mais poderosos. Draco não sabia o quão poderoso era seu título de Battlemaniac. Embora ele possa reclamar da exposição que isso lhe proporcionou, essa mesma exposição lhe proporcionaria benefícios infinitos. Todos no mundo de Bondless sabiam de seu nome. O aventureiro imortal que era altamente considerado pela superpotência universal, o pavilhão dos maníacos de guerra. Quem se atreveria a não dar cara a ele? Na verdade, o ato de presenteá-lo com míseros 1000 acres de terra para amizade seria visto como um insulto para aqueles que a conheciam, mas Draco não tinha ideia disso e sentia ingratidão. Na verdade, o ignorante não sabia nada melhor. O custo total de tudo chegaria a cerca de 350 ouro após os descontos. Gostaria que apresentássemos um pedido de acompanhamento para a Associação Tradiskill? Sim, por favor. Espero construir uma residência privada em minha propriedade nobre, uma loja comercial na Avenida Central e um salão de guilda em minha propriedade de guilda. Tudo nos níveis mais altos possíveis também. O pedido de Draco poderia ser visto como ultrajante. A maioria compraria a versão mais simples de um edifício e procuraria projetos para atualizá-lo à medida que subissem de nível. Mas Draco queria abertamente o mais caro disponível. Simplesmente uma loucura. Os preços subiriam de algumas centenas de ouro para alguns milhares de platina. Até Draco sabia que ainda não tinha dinheiro para isso, nem de longe. Mas ele sabia onde conseguir isso. Draco pagou ao comissário e trocou algumas palavras agradáveis antes de deixar a comissão de terras. Em seguida, Draco foi até a Guilda dos Aventureiros. Lá,
O design era mais minimalista do que o da luxuosa Comissão de Terras e da Guilda dos Mercadores, mas ainda assim era agradável aos olhos. Os balcões aqui eram numerosos e tinham um patrocínio maior por razões óbvias. Nas laterais havia telas que continham uma variedade de missões disponíveis em diferentes categorias. Draco caminhou até um quadro onde não havia ninguém diante dele, não porque os empregos não fossem atraentes, mas pelo contrário. As recompensas listadas poderiam permitir que um homem construísse seu próprio reino inteiro, mas, naturalmente, a dificuldade era dimensionada de acordo. O título do tabuleiro era Missões Mortais porque ninguém que o aceitasse poderia voltar vivo. Naturalmente, o nome mudaria assim que mais aventureiros e mortais tentassem a sorte. Afinal, eles não poderiam morrer de verdade como NPCs. Draco selecionou a missão mais difícil disponível, que era subjugar um posto avançado nas terras paradisíacas. Este foi o nome dado à área de muitos recursos onde a guerra de atrito estava sendo travada. Naturalmente, Draco já participava desta guerra, mas não via por que não poderia obter grandes recompensas por isso. O posto avançado design sofreu uma perda enorme e não seria muito para Draco eliminá-los. Na verdade, isso fez a missão parecer fácil. Porque um sujeito do rank 2 simplesmente não aceitaria a missão e destruiria um posto avançado cheio de nativos do rank 1. A razão pela qual se tornou uma missão mortal foi porque havia um posto militar adequado sob a superfície que foi mobilizado quando o posto avançado estava prestes a cair. Essas tropas eram obviamente a razão pela qual a Guilda dos Aventureiros ficou presa em um impasse durante todo esse tempo. Naturalmente, Draco não aceitaria algo com que não pudesse lidar. Ele tinha algumas maneiras de destruir o posto avançado e escapar com vida, renascendo não incluído. Parecia que desta vez Zayn havia puxado a ponta curta do bastão. Depois de passar pelo processo de aceitação, Draco saiu da Guilda dos Aventureiros com um sorriso no rosto. De repente, Draco recebeu uma mensagem em sua caixa de entrada. Era da Rina. Ei, chefe sexy, estamos aqui neste jogo. Seguimos suas adoráveis instruções e nascemos em uma cidade sombria chamada Stagnante Moss, um nome terrível na minha opinião. Estamos esperando que você faça uma aparição arrojada. Beijos menor 3. Rina. Draco deu uma palmada no rosto. Ele apenas se lembrou de como os hábitos de mensagens de texto de Rina eram irritantes e sua tendência irritante de flertar e também de usar emoticons. Com um suspiro, ele arquivou a mensagem e se preparou para ir ao Portal Center quando de repente se lembrou de algo importante. Draco se virou para a prefeitura com uma expressão séria no rosto, algo que ele raramente exibia. Isto aconteceu simplesmente porque ele finalmente teve que fazer algo simbólico que vinha adiando por razões que ele mesmo não entendia. Finalmente chegou a hora de criar uma guilda. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.